Olá, alunos! Hoje nossa aula de português tem como objetivo localizar informações explícitas em textos. E para isso vocês irão fazer a leitura, de um texto, que eu logo mais irei dizer qual é, e aí você irá responder, e localizar informações nesse texto para responder algumas questões, apenas questões de marcar. Vocês irão apenas marcar o item que você acredita que seja o correto em relação à pergunta. E aí vocês irão estar usando esse livrinho, Livro Ação e Reflexão. Ok? Que é o texto que vocês irão ler, Memória de Livros. É um texto da página 24. É um texto simples de ser entendido. Ele começa aqui na página 24 e termina aqui na página 25. Ok? Aí depois que vocês fizerem a leitura dele, vocês irão responder a essas questões. A primeira, o texto revela uma obsessão, Revela a obsessão. Obsessão de quem? De que? Pelo que existe essa obsessão? A partir da leitura vocês descobrirão. Há referência do autor em relação ao surgimento dos primeiros long play. Qual é a referência que ele fala a respeito disso? No trecho do terceiro parágrafo, que você vai procurar lá no terceiro parágrafo, certo? No terceiro parágrafo, eu inventava as histórias que elas ilustravam, e assim por diante, E aí vocês irão responder, porque aqui vocês vão ver que tem um pronome de destaque, que é o elas, Aí lá no texto, esse elas está se referindo a quê? Certo? Aí aqui você vai procurar aqui. Só lembrando, pessoal, que eu esqueci de falar. Essa questão ela está errada. Aqui tem falando no terceiro parágrafo, só que aqui no texto não é no terceiro, é no quarto, tá bom? Você vai encontrar nesse último parágrafo dessa página, ok? Para vocês poderem estar respondendo. Aí a quarta questão, assinale a opção que indica o principal argumento usado pelo pai. Você vai procurar aqui um argumento que o pai utilizou para que o filho aprendesse a ler aos 4 anos de idade. Depois disso, vocês vão para cá, a quinta questão, vão entender essa expressão, mentira de viajantes. A expressão destacada refere-se a quê? Qual era essa mentira de viajantes, que ele falava, que foi falado no texto? Aqui a palavra destacada indica a diversidade. A diversidade, pessoal, é uma ideia como se fosse uma ideia de oposição de ideias. Porém, se eu digo assim, eu adoro doces, mas não gosto de bombons, mas odeio bombons, por exemplo. O certo seria que essa pessoa também gostasse de bombons, já que são doces, Mas acontece que não, então há uma contrariedade. Isso é a diversidade. Então, vocês irão marcar de acordo. Aí a sétima, vocês vão ver por que foi utilizado esse sinal de aspas entre aplicar regras, ok? A gente já estudou sobre esse sinal de pontuação, espero que vocês lembrem. A oitava, você vai marcar qual o significado dessa expressão. Está entre aspas. A nona, qual é o conflito central do texto? E a décima, no trecho, que tem essas palavras em negrito, meu avô, meu pai, eu, minha irmã. É aqui a ordem em que as palavras destacadas aparecem nesse trecho sugere o quê? O exagero. Vocês acham que há exagero nessa colocação de palavras, de expressões? Há uma gradação, há uma ideia de gradatividade. Por exemplo, gradatividade é, por exemplo, quando eu digo assim, pode ser para mais ou aumentativo ou diminutivo. Por exemplo, se eu digo nasci, cresci, morri. Então, dá uma ideia de ordem, de sequência. Da mesma forma, também eu posso dizer assim, corri,
caminhei e andei em passos lentos. Também é uma ideia de gradatividade. Então, isso é gradação. É uma figura de linguagem. C, oposição. Tem oposição de ideias nessas expressões ou há uma repetição de expressões e palavras ou palavras? Aqui é uma questão bem simples, aí vocês irão estar marcando, respondendo de acordo com o entendimento de vocês. Aí depois que vocês fizerem essa atividade, vocês coloquem no grupo, tá bom? Coloquem no grupo não, envie para mim, tá bom? Tire a foto e envie para mim. Mais uma vez lembrando que essa atividade valerá 1 ponto para vocês em algum instrumental, tá certo? E qualquer dúvida, entre em contato. Também só passando aqui para lembrar do podcast que eu pedi, eu já recebi alguns, gostei bastante, achei muito interessante, espero que façam, eu vou estar postando esses podcasts nos grupos em momentos de leitura. No de hoje, eu postei, né, como vocês viram, o do aluno Leandro, do 9º ano A. E aí, posteriormente, eu irei estar postando outros de outros alunos, tá certo? Então, é isso. Qualquer dúvida, estarei aqui. Mande mensagem que eu responderei assim que eu puder.